A gente está naquela sua, na sua apostila, né? Exato, página 234. Tá, na 1 ou na 2? Não, não. Na 1, tá bom, tá bom. É, Só para a gente ter muito que... bem. Até porque a integral na 2 tem, né? Só que são integrais um pouco mais complexas. São integrais um pouco mais complexas. Vamos deixar só Pronto. desse modo por enquanto. Não vai muito além com a gente, Isidoro. Você já percebeu que a gente precisa só do básico para fazer a prova, né, Sofia? Pode crer. Bem, que, como você mesmo falou, né? Seu professor parece meio maluco, então pode Ele ser é que ele cobre bem, né, umas Sofia? integrais meio barra pesada, assim, vamos torcer para que Que nunca. ele não caia, porque se cair o bagulho é doido. Você sabe uma que caiu e a gente falou, olha, as nossas aulas já valeram por causa disso. Liga. O primeiro exercício dele enfim, era para chamar ótimo, mínimo, tal, e a função tinha o logaritmo, tinha o exponencial, e tinha que usar as regrinhas ali da derivação do exponencial, que eu e a Sofia, a gente sempre se confundia, e a gente matou, né, Sofia? Matamos. Pois é. Enfim, não vamos perder mais o tempo. Vamos lá. Fico feliz de estar ajudando aí. Show de bola. Minha missão, né? Então, beleza. Para resolver integral, primeira coisa que a gente tem que entender é que existe um negócio chamado primitiva, né? Primitiva seria a função que, quando derivada, causa outra função. Por exemplo, qual que é a primitiva do x ao quadrado? A primitiva do x ao quadrado é o x ao cubo sobre 3. Por quê? Porque se eu derivar o x ao cubo sobre 3, dá x ao quadrado. Então, essa é a ideia de primitiva. A primitiva do menos seno de x é quem? É o cosseno de x. Por quê? Porque se eu derivar o cosseno de x, eu vou ter menos seno de x. E assim sucessivamente, né? Então é uma coisa muito lógica, parece que nós estamos fazendo o caminho contrário aqui, e é isso mesmo. Muito bem. Daí ele vai falar que em cima dessa ideia, nós criamos a integral. Tem um monte de enrolação aqui, que é meio desnecessária nesse primeiro momento, mas a gente cria a integral com essa ideia. Você faz o seguinte, você escreve essa cobrinha, coloca uma funçãozinha aqui dentro da cobrinha, coloca esse dx do lado, e a resposta dessa conta é a primitiva. Mais especificamente, é a primitiva mais c. Então, é óbvio que vai ter momentos que nós vamos ter que decorar coisas. Da mesma forma que a gente decorou coisas lá na derivada. Nós vamos ter que decorar coisas aqui na integral. Só que o legal é que essas coisas se relacionam, né? Então, se você decorou na derivada, você vai já saber, meio que saber, assim, por cima na integral. Vamos ver os exemplos? Por exemplo, aqui, ó. Quem que é a integral de x ao quadrado? A integral de x ao quadrado é a primitiva do x ao quadrado, ou seja, é a função que quando eu derivo, dá x ao quadrado, que é a x ao cubo sobre 3. Né? Percebam que... e tem o mais c, né? Nós vamos falar do mais c no futuro, mas por hora só decorem que sempre depois de resolver uma integral tem um c, beleza? Beleza. Show. Então, por que que isso é verdade? Porque se eu derivar esse negócio aqui, vai dar exatamente x ao quadrado. Simples assim, ok? Então, quem que é a integral do cosseno de x dx? É o seno de x mais c. Justamente porque se eu derivar o seno de x, eu vou ter cosseno. E assim sucessivamente. Na verdade, faltou um sinal aqui, né? O cara esqueceu um sinalzinho. Mas a ideia é essa. Show de bola. E aqui está o motivo da constante, né? Primeiro, porque se a gente deriva uma constante, dá zero. Então não dá para saber se tinha uma constante ali, né? Tipo, como é que eu vou saber se tinha uma constante aqui a hora que eu disse que a primitiva é x ao quadrado? Tá. Ou melhor, como é que eu sabia se tinha uma constante aqui, dentro da integral, a hora que eu falei que a primitiva é esse bicho aí, né? A ideia é essa. Mas é só uma ideia que na prática vai servir para vocês setarem os seus dados, né? Vocês vão ter ali na área de vocês uma função que descreve algum processo, né, de dinheiro, e daí essa função ela não encaixa perfeitamente nos dados, mas se vocês colocarem a constante certa, a função de vocês pode subir, pode descer, e daí vocês assim colocando a constante certa regulam exatamente para o que vocês vão precisar aí na área de vocês. Muito bem.
Então, na prática, na hora de resolver a conta, é só colocar o C lá no fim. E aqui, como vocês podem perceber, tem umas integrazinhas, uma listinha de integrazinhas, das integrazinhas que mais aparecem, né? Pelo menos num contexto de engenharia. Eu suponho que na área de vocês, essas aqui seja inútil, mas essas outras aqui são bem úteis. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma integralzinha e depois já vou pedir para vocês fazerem. Vamos ver essa integralzinha aqui. A integral, olha só, do 2x ao cubo menos 3 seno de x mais 5 raiz de x. Como vocês podem ver, parece aquele tipo de problema que eu cobrava de vocês ali para derivar. Uhum. Aqui nós estamos integrando. Então, o primeiro passo para fazer uma integração é observar que nós temos somas e subtrações e quebrar em 3 integrais diferentes, beleza? Quebrando assim, a gente já fica um pouco mais tranquilo, porque são pedacinhos pequenos para a gente resolver pouco a pouco. Outro passo é dar uma simplificada na notação, por exemplo, constante pode sair para fora. Igual a gente fazia lá na derivada, constante é para fora. Tá. Show! Constante foi para fora aqui também. E aqui tem uma raiz. Eu já falei para vocês que raiz é feio no cálculo, né? A gente costuma trabalhar com potências fracionárias. Então ele transforma a raiz quadrada aqui em x elevado a 1/2. Pronto. Agora que está bonitinho desse jeito, a gente pode usar as regras de integração. Acontece que a primeira regra de integração, a mais importante, é parecida com a regra do tombo, lá do cálculo, né? Do cálculo da derivada. Por exemplo, a gente tinha um x na n, a regra do tombo era nx na n menos 1. Né? Tombou o n. A regra agora da integral é o tombo invertido. Né? Então não é o tombo, é como se fosse uma subida. Né? Porque você vai ter aqui x na n mais 1, ou seja, em vez de subtrair, nós estamos somando, dividido por n mais 1, né? Em vez de multiplicar, você está dividindo. Viu? É exatamente o contrário, né, da derivada. Então, se aparecer um bicho assim, um x elevado a um número, tem que fazer este negócio aqui. Muito bem. É só decorar isso e boa. Decorou isso aqui, você já sabe integrar 90% das integrais que vão aparecer na sua vida. Tá. Agora, você sabe integrar. A interpretação ali, que às vezes tem a ver com um ponto de equilíbrio, né, na área de vocês, ou ele te dá um gráfico ali que associa tempo e produtos, e a integral vai ser numericamente igual ao lucro total, alguma coisa do gênero assim, daí já é uma interpretação que vai vir da área de vocês, né? Tá. Mas por hora, o ferramental é esse que você falou mesmo. Sabendo integrar aquela parada ali é 90%. Tá. Então, a hora que ele integra o x na 3, vai 3 mais 1 em cima, que é 4, e 4 embaixo também, né? Porque se vocês repararem, né, a mesma coisa que vai aparecer no alto aparece dividido. Então era para ter um 4 aqui embaixo, mas tem um 2. Por quê? Porque tinha um 2 na frente, né? Então ficou 2 sobre 4. 2 sobre 4. E 2 sobre 4 é 1/2. Uhum. Né? Mesma coisa que 1/2. Né? Você pega uma pizza, corta em 4, come 2 pedaços, mesma coisa que pegar uma pizza, cortar em 2, comer 1 pedaço. Muito bem. A próxima integral. Quem que é a integral do seno? Bem, tem que pensar ali na questão da tabela, né? Decorebas. A integral do seno é o menos cosseno. Justamente porque se eu derivar o menos cosseno, eu vou ter seno. Então, a integral do seno é menos cosseno, por isso que o sinal ficou positivo. Menos dá mais, já dizia tia na escolinha. Aqui, integral de x elevado a 1/2. 1/2 mais 1, né? 1/2 mais 2 meios, né? 1 é a mesma coisa que 2 meios. 1/2 mais 2 meios é 3 meios. E o 3 meios vai para baixo. Também, né? Ficaria x elevado a 3 meios dividido por 3 meios. E daí, por regrinha de fração, né? Ela volta para cima invertida. Fica 2/3. 2/3 vezes 5, 10/3. Ok? Maravilha, Subarashi. Então agora eu vou bolar uma... Não, eu não vou bolar nada. Eu vou fazer essa aqui. Porque, né, a apostila é meio preguiçosinha, assim. Ela só mostra a coisa meio que já feita, né? Então agora eu vou fazer. Bem, a gente olha para um bicho desse e já se assusta, porque tem muita gente, né? Mas dá para fazer.
Veja só, né? A partir do momento que nós estamos falando de uma fração, nós podemos então quebrar, né, em vários termos separadamente. Por exemplo, nós podemos escrever o nosso primeiro aqui, x à quarta, sobre x elevado a 1 meio, mais 3 x na menos 1 meio, por x na 1 meio. E aqui, x vezes x na 1 quarto, dividido por x na 1 meio, né? Vocês lembram essa regrinha de fração, Ah, tá. né? Se você tem uma fração, uma soma numa fração, né? Por exemplo, isso aqui, você pode quebrar, né, em duas frações, claro. Foi o que eu fiz aqui em cima, quebrei em 3 frações. Você não usou nenhuma regra de, sei lá, não sei se existe, mas você não usou nenhuma regra de produto, quociente, etc., como a gente talvez tivesse feito no caso da derivação. Se a gente tivesse que derivar, não integrar, não tem regra de produto, regra de quociente, regra não sei o quê. Não é o Sim, caso aí, né? não é o caso aqui. Tá. Eu estou, na prática, fazendo a mesma coisa que a gente faria numa derivada, né? Se eu observasse, se eu observasse Que é tudo. que eu tenho, por exemplo, assim, ó, claro, você poderia usar a regra do quociente lá numa situação como essa, né? X mais 1 dividido por x quadrado mais x, por exemplo. Daria para usar a regra do quociente, né? Toda aquela coisa do deriva em cima, menos derivada da de cima, menos a de baixo normal, vezes a de baixo normal, menos derivada da de baixo, vezes a de cima normal, dividido pela de baixo ao quadrado. A gente fez isso várias vezes na aula passada, nas aulas passadas. Mas nada impediria que vocês fizessem isso aqui também. Só que no caso da derivada, isso aqui complicaria a vida. Isso aqui complicaria, porque nós teríamos duas regras do quociente para fazer, né? Entendi. Teria que fazer a regra do quociente aqui e aqui. Entendi. Então não seria legal, né? Agora, aqui foi uma boa ideia quebrar, né? Porque daí vocês vão ver que não vai ser zoado. Justamente porque aqui na parte de baixo a gente tem um termo só. Lá na outra a gente tinha dois, né? Uma sominha. Daí, infelizmente, tinha que fazer pela regra do quociente. Agora aqui, nós podemos nem... Vejam, não fiz absolutamente nada que envolva integrais ainda. Nossa, minha garganta já tá doendo. Só um segundo. Meu Deus. Tô velho. Agora, aqui, o que tá pegando? Olha só, vamos usar a regrinha de potenciação. De cima, menos o de baixo. Oh, caramba. Ah, faltou aqui o dx em todo mundo, tá? Esse dx é importante. Parece meio inútil, mas ele é muito importante. Então, menos 1/2. Aqui vai ficar menos 1/2, menos 1/2 de baixo. E aqui vai ficar o 1 do primeiro, mais 1/4 do outro, menos 1/2 do de baixo. Você não precisa, então, porque eu tô vendo que você tá subindo só o que tá em exponencial, né? Por exemplo, x elevado a meio. Uhum. E daí, então, só sobe o meio, não? É porque daí você ficaria 1, né? É a regra, né? Lá quando a gente estava revisando regras de potenciação para aprender bem o log, a gente tinha uma situação como essa, né? A elevado a m por a na n, bases iguais, diminui o expoente de baixo, lembra? Uhum. É a regra. Então aqui eu estou fazendo a mesma coisa, mantém a base, subtrai o expoente, tudo isso para facilitar a nossa vida, né? Tá. Tá. Isidoro, eu perdi aqui. Por que você está fazendo... Ah, não, perdão, desculpa. O terceiro termo ali, já tinha x que multiplicava a raiz quarta de x. Sim. Eu não estava entendendo de onde tinha surgido esse x a mais, mas ele já estava. Eu estava lá. Já estava lá, tá bom, perfeito. Exatamente. Então agora temos que fazer a subtração aqui, né? 4 menos 1/2. Bem, a gente pode pensar que 4 é 8 meios, né? 4 é a mesma coisa que 8 dividido por 2, né? Então vai ficar 8, ó, eu vou fazer essas coisas de cabeça, vocês acompanhem minha fala e pensem, né? Porque só eu falando, vocês, e aí, o que tá rolando? Não, mas ó, quando eu falo 8 menos 1/2, façam na cabeça, que faz sentido esse cara ser 8 meios, né? Então, 8 meios menos 1/2 vai ficar 7 meios.
Maravilha. E aqui, menos 1,5 menos 1,5. Menos 50 centavos, menos outros 50 centavos, tu fica com menos R$1. E aqui, como é que fica? É 4 quartos mais 1 quarto, isso dá 5 quartos. 5 quartos menos 2 quartos dá 3 quartos. Certo. Tudo para eu não precisar ficar escrevendo isso, né? Certo. Muito bem. Muito bem. Então agora é só integrar esse bicho todo aí, né? Vai ficar 7 meios mais 1. Então é contarada de fração, hein? Recomendo que a fração esteja em dia. Mas, olha só, esse cara aqui vamos deixar para depois. Mas eu vou escrever ele de um jeitinho diferenciado aqui. Vai ficar assim. Uhum. E eu ainda não integrei, né? Perceba. E aqui vai ficar 3 quartos mais 1 sobre 3 quartos mais 1. Uhum. Bem, quanto que é 7 meios mais 2 meios? É 9 meios. Então vai ficar 9 meios, 2 nonos. Porque aparece 9 meios aqui embaixo também. E a gente sabe que quando temos uma fração na parte de baixo, ela multiplica invertido, certo? Muito bem. É uma regra de fração, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com integrais. Agora, essa aqui, como vocês podem ver, né, parece que seria resolvida do mesmo jeito. Soma 1, divide pela coisa. Só que o que aconteceria se a gente fizesse isso, né? Vamos imaginar. X menos 1 mais 1 dividido por menos 1 mais 1. Ficaria x elevado a 0 sobre 0. Não pode dividir por 0, certo? Certo. Então é por isso que nessa situação nós temos uma resposta decorada, que vem lá da tabela. A resposta é ln de x, ok? Quando você estiver elevado a menos 1, e única e exclusivamente a menos 1. Se fosse menos 2, já teria que usar a mesma regra, tá? A mesma regra que a gente estava usando aqui. Aí, como é menos 1, daí a resposta da ln, beleza? Tá na tabela, a gente só aceita. Daí vai ficar x3 a quarta mais 4 quartos, é 7 quartos. 7 quartos dividido por 4 sétimos. E no final nunca pode esquecer da constante, senão o professor não vai gostar. Ok? Muito bem. Só uma pergunta que eu me perdi. Esse na última linha, o 2x apareceu da onde? Porque, Sofia, lá em 7 meios mais 1 dá 9 dividido por 2. Dá o 9 meios daqui de cima. Aí é Tá. Só que ficaria 9 meios, embaixo. fraçãozinha embaixo. Uhum, Só que existe uma regra de multiplicando. fração que me permite multiplicar invertido. Uhum. Daí fica 2 nonos, que é o contrário do que está aqui em cima, né? Então sempre tem essa relação com o expoente e o denominador, beleza? Tá, Na verdade, assim, uma regrinha prática seria simplesmente assim. Depois que você acha o expoente do x lá, 9 meios, o que está do lado de fora você inverte quando é fração, né? O 9 meios vira 2 nonos. Exato. Muito bem. Exatamente isso. E Isidoro, só para confirmar, no último pedacinho ali da expressão, antes do C, é 7 sobre 4, certo? 4 que multiplica x elevado a 7 sobre 4. Apaguei sem querer aqui. Isso aí. Beleza. 7 quartos, perfeito. Maravilha, maravilha. Então a lógica é toda essa. E nunca pode esquecer o C, sempre tem que colocar mais C. Sim, a C é importante porque dá aquela questão do controle, né, de onde você vai pôr a função. E, de novo, se você derivar essa... Aí que tá o grande lance, né? Se a gente poderia fazer até a prova real, que a gente aprende a fazer quando é criancinha, né? Refaz a conta ao contrário. Lá a tia fala pra gente, se você quer ver se a sua divisão tá certa, faz a multiplicação, depois soma com o resto. Aqui, se você quiser provar que a tua integral tá certa, a única coisa que você precisa fazer é derivar esse bicho. Eu garanto para vocês que se vocês derivarem essa conta que eu cheguei aqui, independente de qual seja o valor dessa constante, por isso que a gente deixa C assim, né? Poderia ser o número 10, poderia ser o número 1 trilhão. Se vocês derivassem, daria exatamente essa coisa aqui. Claro, depois de alguma simplificação, né? Beleza?
E, Isidoro, uma outra pergunta é a seguinte: quando você falou para a gente decorar a regrinha de que quando x, quando a gente vai integrar x elevado a menos 1, o resultado já vai dar ln de x, a gente tem que fazer a passagem que você fez, que é primeiro, assim, eu sei que a gente pode colocar direto, mas eu digo, se eu quiser resolver detalhadamente, eu precisaria primeiro fazer que a integral de x elevado a menos 1 é igual à integral de 1 sobre x, que é igual a ln de x, ou eu já posso ir direto? Integral de x elevado a menos 1 é igual a ln de x, ponto final. Manda brasa, vai direto. Até porque no contexto que vocês estão assim, o professor não liga muito. Tá. Eu até percebi do que vocês me falaram da prova. Ele não vai ligar muito assim com detalhes matemáticos, mas, na verdade, com resultados aplicados a alguma situação, né? Tá bom, ok. Porque aquela questão que vocês disseram que caiu, que eu fiz para vocês na última aula, era uma questão braba, né? Demandou bastante tempo na prova, com Muito certeza. tempo. Na verdade, eu fiz a maior parte da prova, eu gastei nela. Não, e você imagina que ele deu 6 questões parecidas com essa para resolver em 2 horas e pouco. Então não dá tempo, Caraca. você não consegue acabar a prova. Porque, ele sempre dá muito, né? Não é, Sofia? A maior parte das pessoas não conseguiram chegar até o final da. Eu acho que ele já faz de propósito isso. Não duvido. Enfim. Bem, de fato, até para mim mesmo, se eu fosse começar do nada lá, daria problema. Daria problema. Porque é bastante tempo mesmo. Então, eu vou bolar uma para vocês aqui que segue a mesma linha da anterior. Tá. Vamos lá. Vai ser. Vamos fazer uma um pouquinho mais simples até. Eu mandei para vocês uma tabela. Eu acho que eu mandei a tabela. Deixa eu ver aqui. Aqui tem as integrais, é verdade. Tem uma tabela de integrais aí nas nossas mídias, links, documentos. Tem. Então, eu vou colocar coisas que aparecem lá nessa tabela para vocês simplesmente baterem o olho e resolver, tá bom? Então vai ser essa aqui, ó, vai ser a integral do 3x ao quadrado mais a integral do... Não, mais nada. Mais a integral da raiz cúbica de x ao quadrado mais a integral do e na x dx, beleza? Então, vocês têm aí uma missão. Vocês têm a apostila, todas essas regras estão na apostila, mas eu também vou enviar o que eu acabei de fazer. Deixa eu salvar aqui bonitinho para vocês usarem como referências. Bem que eu acho que conseguem sem também, não tem problema. Mas eu vou mandar de toda forma. Pronto, vocês podem olhar o que eu fiz, né? Pegar as ideias, mas vai sair tranquilo, vai. Vai lá, quando terminarem, manda a fotinho. Mas derivado do e. Isso aqui. Não, porque se eu ele sempre vai abrir você, né? X elevado a 4 terços.
Vamos ver se eu fiz certinho. 3x quadrado mais 3. É 2. X igual a 2 terços. 2 terços. Dá 5 terços. 3. Agora eu vou te mandar, vamos ver se deu certo aqui a minha. Que bom. Acho que foi. Pode crer. Vamos ver. Vamos ver. Então, você quebrou, daí você reescreveu aqui como uma potência fracionária. E parari, parará, daí aqui você mostrou que dava até para cortar, maravilha, a ideia era essa mesmo. Aqui 2 terços mais 3 terços é 5 terços. Que você preferiu, né, fazer que nem eu fiz, que é inverter. Daí você fez 3 quintos. E o E na X é o próprio E na X. E mais C. Maravilha. Nota 10 aqui, não tenho nada a acrescentar. Algum problema aí, Sofia? Não, vou mandar foto. Beleza, pode mandar aí. Isidoro, Diga. ontem quando ele comentou da integral lá, ele estava falando que quando você faz a integral, na verdade, porque assim, quando a gente estuda derivada, a gente entende que a derivada quando você deriva, na verdade, você está encontrando algo que é marginal, né? Produção marginal, custo marginal, é a tangente da reta e tal. E aí, quando ele estava falando da derivada, quando ele começou a falar aquele monte de coisa que a gente não entende antes da prova, ele estava falando que a integral tem a ver com você calcular uma área numa curva, a integral serve para calcular área, é isso? Bem, com a integral você pode calcular uma área. E às vezes essa área tem uma interpretação prática na área de vocês, né? No negócio de economia e tal. Por exemplo, na minha área, né? Que eu sei melhor. Se eu tiver um gráfico, por exemplo, de força por deslocamento, e o gráfico é assim, tá. Essa área abaixo da curva é numericamente igual ao trabalho, que é uma grandeza física importante, né? No negócio de vocês também tem uma coisa assim, que é produto e tempo, daí aqui vai ser o dinheiro, algo assim. Ele tava falando que você pode usar na estatística, que você tem aquela curva que você tem aquela curva do sino, que mostra que, sabe que sabe aquela curva do sino que Aham, gaussiana, sim. E aí daí ele falou, da renda não é assim. Ele começou a jogar uma coisa lá, e daí ele ficou dando exemplos lá da curva do sino, porque tinha gente que entendia disso, e falando que a área embaixo dessa curva desse sino É sempre 1. e tinha algum significado, com variância, não sei o quê, e ele sempre falava da integral, ele falava, vai ser integral, né, Sofia? A gente só entendia a palavra integral. Bem, eu já vou adiantar uma coisa para vocês não precisam se preocupar nem um pouco com isso. Tá bom? Porque mesmo num contexto de estatística, vocês não vão precisar resolver uma integral tão difícil.
Tá bom, ótimo, Então ótimo. não se preocupem com coisas assim, o que o professor de vocês está, eu acho que mais assustando que qualquer outra coisa, beleza? Tá. Então, Mas só termine esse seu exemplo que você estava não, falando. mas já era. Então, por exemplo, quando a gente calcula a área, quando a gente calcula a integral, a gente calcula então o valor numérico dessa área. Mas daí vocês podem estar pensando, tá, mas até agora eu não tive nenhuma resposta numérica. Isso aqui é uma função, certo? É uma equação. Certo, certo. Muito bem. Acontece que a nossa integral está indefinida, né? Às vezes, vocês podem até olhar no livro de vocês, provavelmente vai aparecer uma coisa como essa aqui, ó, do 1 até o 2, por Ah, exemplo, aqui. Sacou? Da integral de x mais um númerozinho, por exemplo. Daí o que que seria isso? Seria, esse x mais 2 seria essa equação aqui. Y igual a x mais 2, equação que faz essa reta. tá. E o 1 e o 2 são os limitantes. Um Você quer aqui, calcular B1? 2 aqui. Ah, E a área vai ser a área, né? O que você calcular dessa integral, o que for sair de resposta dessa integral, vai ser justamente a área. Mas, professor, como? Porque até agora não teve isso. Mas se a gente integrar aqui, vai ficar x ao quadrado sobre 2 mais 2x. E daí a gente coloca aqui, ó, de 1 a 2. E daí, agora sim, nessa função, percebam, não apareceu o c dessa vez, né? tá. Não aparece C quando tem os limitantes, nós vamos colocar esses numerozinhos. Ah, Então, ó, veja, né? Não é mais x, é x ao quadrado sobre 2. Então vai ficar 2 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 2, né? Que é 2x aqui. Agora, menos todas as mesmas coisas com 1. Isso aqui vocês vão ter que fazer, tá? Já tô até adiantando uma coisinha aí. não, já tá ajudando bastante. Aí esse negócio aqui, ele é a área do trapézio na prática que tá aqui, né? Se vocês quisessem até, por exemplo, usar a fórmula da área do trapézio, né? Acontece que às vezes nós vamos ter funções que não tem fórmula para calcular a área, né? Daí tem que apelar para a integral, ok? Ah, entendi. Então, entendi. Tá, É você isso está aí. entendendo, Sofia, o que ele está falando? Uhum. Agora É, faz sentido. então, né, vocês podem imaginar que essa função aqui poderia ser, por exemplo, o lucro de uma empresa num determinado mês, assim, ou num determinado trecho do ano, crescente. Daí vocês, o lucro, a expressão do lucro, daí aqui vocês querem encontrar alguma coisa associada a esse lucro. Eu tenho que ver ainda exatamente na área de vocês o que a área pode representar. Tá. Mas é sempre isso, tá? A área traz alguma informação relevante aí. Porque esse negócio que eu estou ensinando para vocês aqui é só como obter a primitiva, né? Daí, para aplicar Na economia. na economia tem que colocar esses carinhas aqui eventualmente. Tá. Eventualmente, beleza? Tá. Então, show de bola. Show de bola. Desculpa, eu cortei, mas a Sofia mandou para você, né? E tava tudo certo, Sofia, igualzinho do Sérgio. Obrigada. Maravilha. Que legal. Então agora, né, parece que vocês pegaram bem a lógica aí das integrais mais tranquilebas, que eu vou então já mostrar para vocês uma coisa bem legal, que é o seguinte. Quando a gente estava derivando, às vezes apareciam umas derivadas que elas eram meio feias, e a gente fazia a regra da cadeia, deixando elas parecidas com algo que a gente conhece melhor, e aí conseguia derivar, não é mesmo? A gente fez a regra da cadeia várias vezes nas nossas aulas. E é óbvio que também vão aparecer integrais que não é de bater o olho que vocês vão saber a resposta. E não tem problema nenhum, porque vai ter a regra, entre aspas, da cadeia, né, para as integrais, que é o que a gente chama de... buguei aqui. Eu enrolando para lembrar. Regra da substituição. Regra da substituição. Beleza? Vamos ver uns exemplinhos aqui de regras da substituição. Integração por substituição. Por exemplo, né? Olha só, isso aqui parece aqueles exemplos que eu mostrava iniciais de regra da cadeia para vocês, né? Tem uma raiz de 2x menos 1. Daí tu olha para ela e pensa, poxa, eu até saberia resolver, né? Se fosse só a integral do raiz de x. Se fosse só a integral do raiz de x. Mas não é, né? É a integral da raiz de 2x menos 1. Então, como é que a gente vai fazer? Parecido com a regra da cadeia. Vamos chamar de U. Uhum. Vamos chamar de U, olha só. Legal. Acontece que, beleza, substituímos aqui por U, resolvido. Não, porque é aqui que entra o malditinho, né? Até agora eu não falei para vocês do dx, Tá. mas é aqui que entra a utilidade prática dele.
né? Você está substituindo isso aqui por U, mas tudo tem que ser U agora, incluindo o dx. Ele tem que se transformar num du. Como é que a gente vai encontrar, então, quem é o du em termos de dx, né? Vamos derivar isso que a gente chamou de U. Olha só, então, para resolver integral, tem que saber derivar, não tem jeito. Chamei de U para simplificar minha vida esse cara, agora derivo ele. Né? Daí ele já fala aqui que du é 2dx, né? Mas é claro, né, que se a gente fazer mais passo a passo aqui, a coisa funciona melhor. Vamos fazer passo a passo, então. Quem que é a derivada do y, né? Quando a gente está trabalhando lá, não é dy dx? A gente faz isso o tempo todo. A gente escreve a filinha, né? Mas isso aqui a gente usava bastante lá na regra da cadeia, por sinal. Ô, caramba. Agora sim. Bem, então, o que significa aqui pela mesma lógica, a derivada do du é du dx. Certo? Bem, e quem que é a derivada de 2x menos 1? Vamos lembrar que a gente aprendeu na aula passada. É 2. Beleza. Agora, né? Ele passou o dx multiplicando para o outro lado. Daí virou o que apareceu aqui, né? du igual a 2dx. Isso é meio assim acochambrado. Esse negócio de passar multiplicando diferencial não está muito certo, mas a gente usa aqui porque resolve a conta. Em especial, eu não faria essa substituição que ele fez, eu faria de um jeito mais fácil. Eu isolaria o dx, porque daí eu já poderia substituir diretamente o dx lá na integral, né? Se a gente passar o 2 dividindo, né? Pela mesma lógica, vai ficar dx igual a du sobre 2, certo? Certo. Mesma coisa aqui, só que eu prefiro fazer desse jeito, né? A apostila preferiu fazer de outro jeito. Dá na mesma, vai chegar na mesma resposta, claro. Então, né, ele primeiro mexeu aqui com o dx, né? Para que ele pudesse substituir pelo que eu mostrei lá para vocês, né? du sobre 2. Só que esse sobre 2 ele passou para fora porque o sobre 2 é uma constante, né? Constante numérica a gente tira para fora da integral. Ok? Então tá aí o dx substituído por du sobre 2. E dentro da raiz, né? Raiz de u. Beleza? Então ficou aqui 1/2, né? U elevado a 1/2. Que é a coisa mais básica do mundo, né? A regra da substituir raiz por potência fracionária. E pronto, né? Aqui virou uma integralzinha que a gente já conhece muito bem, né? Uma integralzinha de 3/2, né? 1/2 mais 1 é 3/2, 3/2 inverte, parari, parará, parará. Vocês já sabem bem isso aqui, né? Muito bem, coisa de fração, tá tranquilo. Eu acho que eu perdi essa... Eu não entendi por que que virou... Ah, tá, é 2dx. 2 é 2... Mas não é 2dx? dx é igual a du sobre 2, certo? Tá, certo. Daí tinha o dx aqui. Agora virou du sobre 2, certo? Muito bem. Daí, por isso que esse 1/2 ficou para cá, daí a gente fez a integral, 3/2 dividido por 3/2, o 3/2 subiu virado 2/3, 2/3 vezes 1/2 dá 1/3. Por isso do númerozinho aqui na frente. Só claro, tem que voltar ainda para x, né? Porque o u é 2x menos 1. É verdade. Aí ele trocou aqui o u por 2x menos 1, beleza? Então é bem razoavelmente tranquilo, né? Então é só fazer essa derivadinha aqui no meio do caminho, né? Que não tinha nos exemplos que a gente estava vendo agora há pouco. Eu vou fazer um parecido. Muito bem. Então, digamos que a gente tem uma integral assim, né? X ao quadrado mais 3x mais 1. Não. Não vai dar certo se eu fizer assim. X ao quadrado mais 2 elevado a 17. De novo, aquela história que eu contei para vocês lá na regra da cadeia. Daria para fazer a multiplicação desse cara aqui por ele mesmo 17 vezes.
mas isso tomaria a vida de vocês. Então vamos evitar, vamos fazer pela uma regra que termina a coisa mais fácil. Então veja, a regra da substituição está aqui até para facilitar a nossa vida. U é igual a x ao quadrado mais 2. Então a hora que eu derivo... não, preciso de uma coisa a mais aqui para essa conta dar certo. Eu vou colocar um x aqui na frente multiplicando, beleza, gente? Tá. Olha só, né? Isso aqui já é uma coisa um tanto quanto interessante. Por quê? Porque eu chamei de u só o que estava dentro do parêntese, certo? Sim. Esse x que está aqui, eu não envolvi no meu u. Eu falei que u é só o cara que está dentro do parênteses. Portanto, quando a gente vai resolver uma regra da substituição aqui, a gente tem que ter um pouco de visão a médio prazo, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu tenho que pensar o seguinte, aquilo que eu chamar de u vai me permitir substituir todo o resto quando eu derivar do u? Eu tenho que me fazer essa pergunta. Isso que eu chamei de u, quando eu derivar, vai se relacionar com o que falta ainda eu substituir? Né? O outro caso que a gente viu aqui era muito claro que sim, né? Porque a hora que eu derivar isso aqui, vai sobrar um dxzinho, que é a única coisa que eu precisava substituir, né? Só que aqui, nesse nosso caso, tem esse x do lado. Eu tenho que sumir com ele também. Se eu chamei só isso aqui de u, não é mesmo? Então, por isso você já deve estar pensando, mas então vai ter vez que não dá para integrar. É verdade, tem conta que não dá para integrar. Essa aqui dá, mas aquela que eu tinha feito antes não dava, né? Isso aqui não dá para integrar. É impossível fazer essa integração. Mas isso aqui é possível, ok? Que louco, né? Então tem que ficar muito atento a isso. Porque pode ser que no meio de uma prova vocês errem um detalhe e entrem num processo que não tem integração e vocês, né? Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? E no fim, talvez foi algum erro de cópia, algo assim. Beleza? Então, foi o que eu tava pensando aqui. Eu bolei a conta, né, sem o x e pensei, mas não vou conseguir integrar. Daí eu coloquei o xzinho aqui do lado, né, para poder fazer o exemplo para vocês. Beleza? Então tá bom. Agora eu garanto para vocês, se eu derivar isso aqui, vai aparecer algo que se relaciona com isso. Então, vamos derivar o u. É du dx. A derivada é 2x. Ok? Só que eu preciso substituir esse cara por u. Legal, já vamos substituir. E agora eu preciso substituir esse cara por alguma coisa que envolva du. Então, eu vou isolar x dx nessa minha conta. Para isso, eu vou passar o 2 dividindo e passar o dx multiplicando para o outro lado. Certo? Vai ficar du sobre 2 igual a x dx. Né? Matematiquinha básica aqui de passar multiplicando, dividindo. Legal, porque agora eu tenho o x dx. Que massa. Daí vai ficar u na 17. E quem que é x dx? Esse cara aqui é u, beleza. Veja que o 17 ficou aqui na brincadeira, né? Que nem lá na regra da cadeia. A gente também deixava o número lá e tal, né? Então eu vou substituir agora o x dx por du sobre 2. Então sobre 2 vai para fora, a gente fica com a integral só de 17 du. E essa integral vocês já aprenderam a resolver, né? Vai ser u na 18 dividido por 18. Beleza? Soma em cima, coloca igualzinho embaixo. E daí o u, bem, aqui já dá para multiplicar, né? Fica 1 sobre 36. O u era x ao quadrado mais 2, né? Elevado a 18. Né? Então sempre termina substituindo, que nem lá na regra da cadeia. Mais c. Beleza? Então, conseguimos integrar essa conta aqui, mas é só porque ela nos permitia. Derivada você pode derivar sempre. Integral não é toda conta que dá para integrar. Que dava. Por quê? Porque eu pensei a médio prazo. Se eu chamar esse cara de u, de fato vai aparecer algo que se relaciona com esse cara. Mas se eu chamasse tudo isso aqui de u envolvendo 17, não ia dar.
ia dar problema, não ia dar para resolver. Então, você sempre tem que escolher direito, né? Se você escolher errado, vai dar pau. Muito bem. Claro que isso é tudo uma questão de prática, ver bastante exemplos, né, etc. Então, chamei de Uber, ele veio, apareceu esse maninho. Eu quero que esse maninho apareça. Então, eu isolo ele, né? Isolei ele. Daí eu vi que ele é igual a esse cara. Daí eu pude substituí-lo. Aqui, ó, BU sobre 2, lugar do x da x. Fiz as simplifications. Isso aqui é um U de quem tem Parkinson. Agora tá reto. Daí ficou desse jeitinho aqui. Maravilha. Muito bem, conta feita. Agora você já sabe, né? Eu tenho uma missão para vocês. A missão para vocês é fazer essa integral aqui. Ok? Opa. Ok? A X. integralzinha é x sobre x ao quadrado mais 3. E a dica é, pela regra da substituição, mesma coisa. Substituam o certo para que apareça o resto quando derivar. Eu não vou dar dicas a mais do que isso. Quero ver vocês batendo a cabeça mesmo. Eu mandei o que eu fiz, né? Lá para vocês no grupinho. Vocês podem dar uma olhadinha e tentar ter alguma ideia. Beleza? Já volto. Vou no banheiro. Hum.
Isidoro, eu mandei para você. Vamos ver se a ideia deu certo. Parece que deu. Eu acho que a minha deu errado. Hum. Muito bem. Você chamou de U a parte de baixo e viu que sobrava, viu que quando derivava rolava o 2x. Daí você viu que dava para fazer uma comparação com a parte de cima. Maravilha. Né? Daí você viu que x dx é du sobre 2, igual nos meus exemplos. Daí você substituiu a parte de baixo por u e a parte de cima por du sobre 2. Passou o 2 para fora, integrou o du sobre u, que eu falei para vocês agora há pouco, que a integral do du sobre u era o ln, né? O dx sobre x era o ln, né? Que seja u, x, etc. ln de u. Daí, no lugar do u, você substitui o x ao quadrado mais 3. Só faltou o c, né? Tirando isso, perfeito. Se do C. Isso. Vamos ver o que a Sofia fez. Eu não fiz o LN. É porque você não lembrou, né? Mas aqui você chegou certinho. Era o que me interessava mais, né? Ambos chegaram certinho nessa parte. Você só esqueceu aí a questão do. Daí depois eu não sabia mais como fazer. Isso aqui é o LN, né? Tá. Porque senão dá pau, né? Daria os sobre zero, até falei, né? Uhum. Tá. Beleza. Então tá bom. Legal, deu para ver bastante coisa de integral aqui. O Basication, vocês já sabem, beleza? Não vai ter muita coisa além disso, para falar a verdade. Então, tenho certeza. Isidoro, o que a gente queria combinar com você é o seguinte, como a gente está meio na nuvem, assim, né, e pode ser que chegue na segunda-feira que vem ele mude totalmente a toada, o que eu estava conversando com a Sofia ontem, depois da prova, é da gente pelo menos ter uma aula na próxima segunda-feira com ele, para tentar entender por que caminho que ele está indo, para daí a gente continuar a pagar mais um pacote para você, se tudo bem para você. Porque, né, Sofia, ele é tão imprevisível, você vê que nessas 5 aulas que a gente pegou, sei lá, 7 assuntos, né, diferentes. Então, assim, eu e a Sofia conversamos e achamos melhor fazer desse jeito. Pode ser? Claro, como vocês preferirem. Porque essa seria a nossa última aula do pacote, né? É verdade. Tá. Daí, bem, eu vou até mandar a agenda atualizada, né? Mas esse horário ainda tá o nome da Sofia, então ainda tá provável para vocês, né? Caso vocês queiram. Mas eu vou mandar o meu horário para vocês, vai que tem algum horário que vocês preferem mais ou algo Tá assim. bom, tá bom. Ou mais de um horário, qualquer E coisa. aí a gente espera, porque assim, ele é muito imprevisível. E ele mal começou o assunto, você entendeu? Ele jogou ali 5 minutos antes da prova. E ele mandou ontem um e-mail falando assim, tópicos a serem definidos. Né, Sofia? Você viu o e-mail que ele mandou? A partir da próxima aula. Então, assim, a gente está no limbo. Então, a gente acha melhor, pelo menos, ter uma ideia de que lado que ele está indo, para daí a gente poder continuar.
Perfeito. Então tá bom. A gente se fala. Abraço. Valeu! Isidoro, tchau, tchau.